Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos iniciando mais um culto no Galeão. Nessa época de pandemia, os cultos estão acontecendo online, mas em dias comuns, onde não há pandemia, os cultos são realizados na capela do Terminal 1 do Galeão. Fique conosco, vamos louvar ao Senhor. Rosane? Amém. Vamos orar? Deus, nós queremos te apresentar um culto de louvor, honra e gratidão ao teu nome. Queremos te pedir que nessa hora o Senhor venha nos ajudar a termos atenção, a estarmos disponíveis para ouvir a tua voz nesse lugar. Por isso, recebe, Senhor, as orações que serão feitas nesse lugar, recebe as gratidões, mas também, Senhor, tenha liberdade para comunicar e instruir o nosso coração. É assim que nós oramos e te pedimos por aqueles que estão para entrar, que eles não tenham nenhuma dificuldade na conexão, que eles não tenham dificuldade de acessar. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Seja muito bem-vindo. Nós vamos iniciar o livro de Apocalipse no capítulo 5, no verso 11 a 12, ele diz assim: E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e todas as coisas que neles há, dizer: Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Esse relato é feito pelo apóstolo João, já idoso, ilhado em Patmos, na ilha de Patmos, e naquele lugar preso por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, ali, aquele homem já idoso, cumprindo a sua pena, Deus o conforta e o consola. E dá uma visão, de modo que ele enxerga dentro do céu o que está acontecendo. E o interessante é que ele percebe que o movimento do céu é de adoração a Deus, é de reconhecimento. Mas não só isso, ele vê representado naquele lugar, ele vê os animais, a terra, os animais que estão na terra, os que estão debaixo da terra, no mar, na água. Ele enxerga todo o movimento do céu centrado na pessoa de Jesus, que está representado como Cordeiro, o Cordeiro em sacrifício, né? A morte de Jesus em sacrifício por nós na cruz, para nos oferecer salvação. E ele vê que todas aquelas coisas que estão mostradas a ele, com uma quantidade muito grande, ele vê um cântico entoar. Ou seja, no céu é a representação da adoração, de que todas as coisas que foram criadas por Deus adoram a Deus, se curvam a Deus. Nós, quando louvamos a Deus, temos essa oportunidade de nos juntarmos ao céu e de reconhecermos que só o Senhor é digno, só o Senhor é perfeito, só o Senhor é nosso Salvador, só o Senhor é aquele que reina sobre todas as coisas. Então, quero te convidar a adorar o Senhor, te convidar a louvar conosco e reconhecer, ou seja, que o seu coração e a sua voz agora se unam ao céu, em adoração ao nosso Deus. Esse que tem cuidado de nós, esse que tem resgatado a nossa vida de todo mal, mesmo quando a gente nem percebe. Que você tenha a oportunidade nessa hora de adorar o Senhor. Vamos louvar. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno
mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome e nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. E coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti. A Ti. A Ti. A Ti. A Ti, Jesus, 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 a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés. Consagramos todo o nosso ser a Ti.
consagramos todo nosso ser a ti, Jesus. E consagramos todo nosso ser a ti, Antes de entrarmos na nossa primeira meditação, é o momento em que nós aproveitamos para levar nossos agradecimentos ao Senhor. Se você tem algum agradecimento e gostaria de relatar, é só abrir o seu microfone. Estaremos levando esses agradecimentos em oração a Deus. Então, vamos orar por vamos levar ao Senhor, né, em oração, esses agradecimentos. Okay? Amém. Eu vou orar agradecendo ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada porque saiu o resultado da Rose. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o Deus que ouve e responde orações, Senhor. Obrigada porque o Senhor se importa conosco. Como é maravilhoso o seu amor. Obrigada, Senhor, porque a Thaís tem aprendido muito observando o teu mover, o teu agir na vida dela, Senhor. Muito obrigada. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito na vida da Regina, na família dela. Obrigada, Senhor, pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Obrigada pela presença de cada um aqui neste lugar. Obrigada, Senhor, por podermos estar aqui para louvar, engrandecer o teu nome e fazer conforme a tua vontade. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Vamos orar. Deus, nós queremos te agradecer pela vida da capelã Ivani, queremos te pedir que nessa hora ela seja o teu canal, Senhor, que nós possamos receber a tua palavra através dela. Fala conosco, que possamos entender aquilo que tu queres ministrar no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Nas nossas vidas, na nossa rotina do dia a dia, tem sido assim, eu imagino que na sua vida também. Muitas buscas, muitas preocupações, muito olhar em saber como fazer isso, como cuidar daquilo, como sobreviver, porque os tempos têm sido tempos de luta, tempos de escolhas, tempos de opções, tem sido momentos delicados na vida de cada um de nós, onde só o Senhor pode nos orientar e nos levar adiante. Então, o texto que nós vamos apresentar agora, vou levar a palavra, está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 25. Mateus, capítulo 6, versículo 25. Fala assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Agora, lá no versículo 33, do mesmo capítulo, a palavra do Senhor diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. O Senhor está falando aqui sobre as preocupações da vida, que são normais a todos nós. E nessa questão das preocupações, ele nos faz um alerta, né? Para que nós estejamos atentos. Primeiro, eu estava meditando neste texto e fiquei observando como ele vai fazendo as abordagens. Primeiro, ele está falando sobre sobrevivência. Quando nós nos preocupamos com a nossa sobrevivência,
nós investimos tempo nessa preocupação, nesse pensar, nesse planejar. Quando nós investimos esse tempo, ocupamos a nossa mente com essas coisas e somente com essas coisas, não que não seja importante, são coisas importantes. É claro, no nosso dia a dia nós temos que pensar no que vamos vestir, no que vamos comer, como vamos sobreviver. Isso é natural, é uma preocupação natural. Mas quando nós só pensamos nisso, quando nós só olhamos para isso, nós não temos a nossa mente liberada para buscar a presença do Senhor. Nós ocupamos tempo demais com essas coisas, quando na realidade o olhar apenas para isso, ele bloqueia o nosso entendimento. Esse olhar específico para as dificuldades gera no ser humano ansiedade, gera preocupação. Então, nós podemos pensar, mas como não conseguir fazer isso? Como não olhar para essas coisas? Nós temos que olhar, sim. Tanto que ele fala no texto, né, que Deus, ele provê todas essas coisas. Ele é o Deus provedor. Ele se preocupa, sim, com nossas necessidades, as nossas buscas, nossos sonhos e nossos planos, né? Mas ele dá um conselho: busque primeiro, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. Depois que nós dedicarmos o nosso tempo para buscar ao Senhor, as demais coisas ele acrescenta. Ele é um bom pai, ele nos ama, ele se preocupa com cada um de nós. E quando nós paramos para tirar um tempo com o Senhor, quando nós nos aquietamos, quando nós abrimos a palavra do Senhor para ler, para meditar, para orar, para louvar, o Senhor está atento. É nesse momento em que nós conseguimos nos concentrar no Senhor. E é no momento em que nós nos concentramos e voltamos a nossa atenção para o nosso Deus, é que Ele fala conosco, é que Ele nos dá as respostas que precisamos, é que Ele nos dá as orientações que precisamos para caminhar na nossa existência. Então, que nós tenhamos a atenção. Agora, como buscar a esse Deus? A própria palavra do Senhor diz que nós temos que buscar ao Senhor de todo o coração. Quando nós estamos dedicando tempo na presença do Senhor, tem algumas pessoas que usam a expressão: eu estou perdendo tempo com Deus. Não, nós estamos investindo um tempo com Deus. E isso é maravilhoso. Mas para que nós tenhamos esse acesso ao Senhor, nosso coração precisa ser inteiro. Nós não podemos estar, primeiro, buscando ao Senhor só pelo interesse de buscar e receber alguma coisa dele. Não, nós precisamos buscá-lo pelo que ele é, não pelo que ele faz. Nós precisamos entregar: Senhor, estou em sua presença, eu quero ter o prazer de estar com o Senhor, como diz lá no Salmo 37, versículo 4, deleita-te no Senhor, tenha prazer em estar na presença dele, entregue seu coração, abra o seu coração, abra o seu ser para estar na presença de Deus, para ver como é maravilhoso essa alegria, esse bem-estar que vem de estar na presença do Senhor. Depois que nós fazemos isso, abrimos o nosso coração, buscamos ao Senhor, isso é uma demonstração de fé. Buscar é um esforço que a gente tem que fazer, é uma persistência. Buscar, a própria palavra também diz, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Então nós temos sim que dedicar este tempo. E isso é muito bom para nós. Da mesma forma, quando nós estamos dedicando esse tempo, é o tempo que o Senhor está curando o nosso ser, a nossa alma, os nossos pensamentos, e nos dando a direção. Então,
que nós hoje possamos estar refletindo nessas questões. A mente inquieta fica ansiosa, e a mente ansiosa não consegue decidir, não consegue liberar até os hormônios necessários que são para o nosso corpo, que nos dão as sensações agradáveis. Então, queridos, nós precisamos voltarmos em primeiro lugar, sempre em primeiro lugar, ao Senhor, buscar a presença do Senhor. Temos preocupações? Temos, mas Ele é o Deus que resolve tudo. Não cai um fio do nosso cabelo sem que o Senhor autorize. Ele sabe que nós precisamos de todas as coisas, como o próprio texto diz, pegar essa parte do Evangelho de Mateus, do 25 ao 33, ele vai citando exemplos de como Deus se preocupa com cada coisa na natureza, que dirá conosco, que somos criação dele também, e principalmente, né? Eu deixo esse texto para a nossa meditação, que nós possamos estar atentos nessa busca, nessa procura pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, toma o nosso ser, a nossa alma, as nossas emoções em Tuas mãos, Senhor, para que possamos ter momentos contigo, para que possamos ter, Senhor, momentos de profundidade, para buscar a Tua presença, para buscar o Teu descanso, para ouvir o que o Senhor tem a dizer, porque o Senhor nos ama. O Senhor amou o mundo de tal forma que o Senhor mandou o Seu único Filho para nos salvar, para nos direcionar, para cuidar de nós. Muito obrigada, Senhor. Que nós possamos esvaziar o nosso coração e a nossa mente todas as vezes que estivermos em Sua presença, Senhor, e que possamos fazer isso sempre e em primeiro lugar, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Guarda essa palavra no seu coração. Vamos buscar o Senhor sempre em primeiro lugar. E as demais coisas Ele acrescenta. Amém? Nessa segunda parte do nosso culto, nós temos por costume fazer pedidos, apresentar ao Senhor os nossos pedidos neste momento. Então, se você tem um pedido e gostaria de apresentar para que estivéssemos orando e intercedendo ao Senhor, é só abrir o seu microfone. Após os pedidos, eu vou pedir para Regina apresentar os pedidos ao Senhor em oração. E nós estaremos juntos intercedendo. Amém? Então, se você tem um pedido, pode abrir o seu microfone. Estamos aqui atentos. Amém. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Te bendizemos, Te somos gratos, Senhor, mais uma vez, porque a Sua misericórdia sobre as nossas vidas. E nessa hora, Espírito Santo de Deus, eu quero interceder pela vida da Rose, Senhor, no nome do Senhor Jesus. O Senhor tem dado vitória, Senhor, a esta mulher, esta Tua serva. O Senhor tem feito maravilhas que nós temos visto, ela também, como seus familiares, seus entes queridos. Mas eu também sei que o Senhor está fazendo coisas, Senhor, na vida desta mulher, Deus, que os nossos olhos nem ela têm percebidos. Coisas maravilhosas, Espírito Santo de Deus. Por isso que nessa hora nós intercedemos por esta vida, porque eu creio no poder do Teu Espírito, Senhor, para curá-la totalmente. Creio também, Senhor, que em breve ela estará Te servindo e dando testemunho do Teu poder, porque o Senhor continua sendo o mesmo, Senhor, de ontem, hoje e eternamente. Tu não mudas, Espírito Santo. Por isso que nós somos gratos e apresentamos a vida de Rose. Esses cálculos renal, Senhor, que talvez tenha a possibilidade, Senhor, dela passar por uma outra cirurgia. E nós Te pedimos, Senhor, da mesma forma que o Senhor tem tirado as dores da Tua filha,
tenha curado, tenha tocado na sua vida, que nesta noite o Senhor também venha tocar nos seus rins. Para a glória do teu nome, Senhor. Senhor, manifesta o teu poder, Jesus, e tira, remova, dissolva, Senhor, esses cálculos para a glória do teu nome, pois nós estaremos aqui te bendizendo, Senhor, e te agradecendo, Senhor, por mais esse benefício que o Senhor tem feito na vida da Rose. Eu coloco a vida de Dulcineia, depressiva, Espírito Santo de Deus, que o Senhor, Deus, possa entrar, Senhor, dentro da tua filha, Deus, e realizar uma grande obra também na vida de Dulcineia. Ela precisa, Senhor, ter um encontro real contigo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa se revelar, possa falar através da tua palavra, Senhor, na vida da tua filha, e que ela também seja bem assistida pelos médicos, Senhor. Deus, no nome de Jesus, nós apresentamos a vida da Dulcineia e te pedimos melhoras, Senhor, e te pedimos cura emocional, Senhor, para a glória do teu nome. Espírito Santo de Deus, eu também quero colocar Cida, toda essa problemática lá no INSS, Senhor, desse processo que ela está movendo, Senhor, contra o INSS, que as tuas boas mãos, Senhor, esteja ali agindo, Senhor, trabalhando, Espírito de Deus, porque eu sei que o Senhor tem defendido a vida também da Cida. O Senhor também realizou e realiza grandes milagres na vida da Cida. E eu te peço, Senhor, por mais esses papéis que ela está precisando, Senhor, ali no INSS. E te peço também, Deus, que Thaís seja usada por ti, porque o Senhor tem sido o refúgio de Thaís também. O Senhor tem abrigado Thaís debaixo das suas asas. Por isso que eu te peço, Espírito Santo de Deus, que o Senhor seja mais uma vez com a vida de Cida, Senhor, e também ajudando a Thaís a resolver. Senhor, tira o véu do coração de Thaís para que ela possa entender aonde que ela tem, Senhor, que trabalhar, de que maneira, Senhor, códigos, artigos que ela possa usar em defesa, Senhor, de Cida. Senhor, em nome de Jesus, se for necessário, envia outras pessoas para que possam estar dando dica para Thaís, no nome do Senhor Jesus. Eu também te peço, Senhor, alívio, Senhor, para nós que estamos cansadas, Senhor, estamos fatigadas, precisando, Senhor, de um renovo sobre o nosso corpo e sobre a nossa alma, Senhor. Deus, eu tenho sentido bem de perto muito cansaço, mas eu creio que o Senhor pode não só me aliviar, mas como aliviar também as minhas irmãs, a minha irmã Evani, Senhor, ó Deus, a professora Rosane, e todos quantos que precisam, Senhor, deste alívio, desse descanso, Senhor. Eu sei que para ti isso não é nada. Por isso que, Espírito Santo de Deus, eu coloco isso nas tuas mãos. Também como eu coloco o Brasil, Senhor, eu te peço por essa nação mais uma vez. Senhor, eu busco, Senhor, por este povo brasileiro. Senhor, por essas autoridades. A CPI está chegando no fim. Senhor, essa leitura que irão fazer, ó Deus, que em nome de Jesus haja paz, haja entendimento. Senhor, em nome de Jesus, que isso não venha provocar, Senhor, nem desencadear, Senhor, nenhuma confusão. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está no controle e nós ainda clamamos nessa noite que o Senhor esteja em toda e qualquer situação desta nação. Espírito Santo de Deus, eu coloco, Senhor, essa situação e também o processo eleitoral. Deus, ano que vem, Deus, que haja paz para a glória do teu nome, porque o Senhor é Deus de paz. E eu sei que não somos só nós que estamos clamando e pedindo, Senhor, mas há joelhos dobrados, clamando ao Senhor, Deus, para que esta nação mude, Senhor. Deus, e no nome do Senhor Jesus, eu repreendo desde já toda interferência, Senhor, do inimigo contra esta nação, todo levante das trevas, Senhor, contra o teu povo, porque eu sei que o teu povo é o alvo de tudo. Pai, no nome do Senhor Jesus,
Eu oro e te agradeço por tudo, por esse momento que o Senhor nos concede, para a glória do teu nome. Amém. Senhor, nós queremos te apresentar os filhos de Janete. Tu conheces cada um deles, onde eles trabalham, as lutas que passam, as dificuldades, Senhor, e principalmente a questão antiga que eles estão batalhando. Nós queremos te pedir que, em nome de Jesus, a intimidade deles contigo, as orações, o renovo espiritual venha sobre eles. Se há algum deles que ainda não se rendeu ao Senhor Jesus, que possa te conhecer de perto, em nome de Jesus. Queremos te pedir que haja livramento na vida deles. Queremos te pedir, Senhor, que a tua graça e o teu mover seja visto ali. É em nome de Jesus que nós pedimos que haja paz no coração de Janete, que haja segurança da tua intervenção, do teu agir. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. E boa noite a todas. Hoje nós vamos refletir sobre uma verdade que diz a palavra de Deus lá no Salmo 19, no verso 7, 8 e depois no verso 10 e 11. Diz assim: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que o favo de mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido, há grande recompensa em obedecê-las. Esse é um texto, é uma poesia escrita pelo rei Davi, que se tornou música cantada nos tempos antigos, e é uma verdade. Fala que a lei do Senhor ela é perfeita e ela revigora a alma. Mas, muitas vezes, o nosso coração sabe que a lei de Deus é perfeita, mas a gente tem um cansaço na alma, né? E também, muitas vezes, a gente tem dificuldade de obedecer. Mas outras vezes a gente obedece, a gente resiste ao cansaço, mas parece que a gente não está vendo a solução. Parece que a situação não anda. E a gente entra numa questão, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que é isso mesmo? Será que Deus ouviu a minha oração? Eu quero te dizer que Ele ouviu sim. E que isso faz parte da nossa vida, porque a segurança de que a lei do Senhor é perfeita, de que Ele refrigera a alma, que Ele renova as forças, que Ele ensina o inexperiente a ser sábio. Tudo isso é uma verdade, mas o processo e o tempo em que isso acontece, às vezes a gente quer assim, para já. E isso é uma aprendizagem de vida. E o nosso Deus tem meios e métodos de ensinar. A questão é, nós temos fé que o nosso Deus é fiel e que Ele está nos conduzindo. Nós temos segurança de que Jesus, que deixou o Espírito Santo na nossa vida, está verdadeiramente trabalhando na nossa vida. Então, eu quero lembrar você um exemplo bíblico. Alguém que viveu uma situação assim, em que seguia os preceitos do Senhor, via a mão de Deus, mas nem por isso foi isento de desafios. E nem por isso usou apenas da instrução divina, mas usou também da sabedoria que Deus deixou, a sabedoria humana. Então, todas as coisas concorrem para o bem. É a orientação de Deus, é a sabedoria humana e a prevenção e a prudência. É um conjunto de coisas que vão requerer de nós atenção. É por isso que a palavra do Senhor refrigera a alma, porque quando a gente refrigera, quando a gente descansa, a nossa atenção redobra, o nosso ânimo também colabora. Então, a palavra de Deus ela é verdadeira, ela é fiel. Mas o pai de Jesus, José,
quando recebeu o bebê Jesus na vida dele, né, o nosso Senhor Jesus, ele recebeu a orientação certa. Ele não tinha dúvida, porque foi um desafio. Casar com Maria foi um desafio. Ele estava pronto até para desarmar o casamento, mas ele sonhou. Deus disse a ele: não abandone Maria. O que está gerado nela é procedência minha. Ou seja, fica tranquila, ela não traiu você, você não está numa furada, você não tem um problema, você tem uma solução, você tem uma intervenção divina. Mas mais parecia uma situação esquisita, né? Fora do padrão, mas uma situação que poderia até causar dano, porque a Maria, inclusive, poderia sofrer um dano muito grande. Mas não era essa a situação. E José ouviu, e José casou-se com ela, esperou Jesus nascer e obedeceu em tudo. Mas ali, depois do parto, houve um momento em que o nosso Deus, de novo, precisou fazer outra intervenção. Ele precisou fazer outra orientação para José. E ali, naquele segundo momento, José tem um sonho, porque Deus diz a ele que ele precisava ir para o Egito. E José foi para o Egito, levou Jesus e Maria em segurança. Mas por que ele precisava ir para o Egito, para um outro país, e não para a casa dele? Porque o próprio governante, que era Herodes, ele estava perseguindo e matando bebês da idade de Jesus, com essa intenção mesmo, a intenção de matar um futuro salvador, um futuro concorrente dele que poderia governar e colocar o povo contra ele e, de alguma forma, criar uma dificuldade no governo dele. E ele, sem pena, manda matar as crianças de 2 anos para baixo. Jesus estava nessa situação. E Deus avisa. Veja, era uma situação que José não poderia interferir. Eram regras do local. Mas Deus sabia levar José para outro local onde essa regra não acontecesse. Então, Deus dá o primeiro livramento, manda José de volta. Então, Deus já livrou José de perder esse casamentão, né, de ser pai de Jesus, e agora Deus livra José de perder o bebê Jesus para as regras insanas do Herodes. E Herodes, então, passa um tempo de sua vida, ele não alcança Jesus, Jesus está escondido no Egito com seus pais, mas há um tempo em que Herodes falece. E quando Herodes falece, Deus avisa novamente para José em sonho, que ele deveria voltar para Israel, ou seja, para o país dele, para a terra dele. Mas José é de Belém. José, ele está num lugar onde ele precisa retornar à sua terra, que é Belém. Ele está no Egito e ele precisa retornar a Belém. Porém, ele sabe que em Belém, em Jerusalém, a situação governamental tinha ainda a sombra de Herodes, não da pessoa dele, mas do filho dele, do herdeiro dele. Então, essa ordem poderia estar na família. E José usa da prudência. José obedece a Deus, volta para o país dele, mas não volta para Belém. Ele volta para Nazaré. E Nazaré não é uma cidade que tenha uma fama tão boa quanto Belém, quanto a cidade dele. Nazaré é uma cidade em que as pessoas recebem muitas influências, onde não está o templo do Senhor. Mas José vai para lá. A Bíblia diz que quando José ouviu falar que o filho de Herodes estava governando, diz que ele teve receio, que ele teve medo de ir para lá. Mas Deus avisou em sonho que ele deveria ir para a região da Galileia. Veja, a prudência no coração dele se estabeleceu com um sentimento diferente, de medo, de receio.
ele teve um sentimento de prudência, ou seja, mas eu vou me expor? Ele usou da lógica. Mas nem por isso ele quebrou a regra da obediência. Ele obedeceu ao que Deus falou para ele: vá para a região da Galileia. Ele não imediatamente decidiu: eu vou para a Galileia. Ele percebeu aquela sensação de medo, de receio, e esperou Deus orientá-lo. É aí que muitas vezes a gente erra. A gente tem uma percepção, mas a gente não define, não discerne e toma a lógica. Então, a lógica, ela está a nosso favor, é sabedoria, é razão. Deus nos deu isso, né? A gente tem até a passagem bíblica do apóstolo Paulo que diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios ao Senhor, santo e agradável, né? Mas ele diz o quê? Que a gente use a nossa mente, né? Que a gente tenha a nossa mente para servir a Deus, não em conformidade com as regras do mundo, mas que a razão esteja a serviço de Deus. E José colocou a sua razão a serviço de Deus. Saber esperar o comando de Deus, saber esperar a orientação de Deus, não desprezar aquilo que você percebe, mas observar a concordância do sentimento que Deus dá a você com a palavra, porque o que guia é a palavra de Deus. E Deus falou com José através do sonho. E Deus disse: vá para a Galileia. Mas também os profetas mostravam na sua palavra, ou seja, a escritura bíblica da época de José, pai de Jesus, apontava que o rei Jesus, que o Salvador Jesus, ele seria desprezado. Então, a região da Galileia é uma região desprezada pelos judeus. Então, Jesus precisava estar na região desprezada, como os profetas dizem. Lá no Salmo 22, no verso 3, diz isso, que Jesus era desprezado. Isaías, também, no capítulo 53, mostra que Jesus era desprezado pelos homens. E a gente sabe que o ministério de Jesus, inclusive ali na Galileia, foi um ministério que não era bem recebido, era desprezado. Então, veja como a palavra de Deus se cumpria e como a obediência de José em se instalar, em aguardar, em acolher o seu sentimento, mas em observar a orientação divina. Então, a gente sabe que Maria escutou o anjo falar, né, guardou no seu coração muitas coisas que ela viu da infância de Jesus, em tudo ela obedeceu. E a gente também vê que José aqui em tudo está obedecendo em relação ao nascimento de Jesus. Então, eu quero lembrar que perceber situações, discernir situações, é uma coisa lógica e a inteligência é dada por Deus. Mas a inteligência está a serviço da sabedoria divina. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 8, verso 12, que a sabedoria ela está com a prudência. A sabedoria ela não exclui a prudência. E a prudência diz que buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ainda que a lógica te aponte, aguarde, procure o fundamento bíblico para a execução da lógica. E você verá a concordância divina com você ou não. Então, no capítulo 8 de Provérbios, no verso 12, diz assim: eu, a sabedoria, Deus falando, né? Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Pois é, a sabedoria e a prudência andam juntas. Como é importante ser prudente. Também o livro de Provérbios, no capítulo 22, no verso 3, diz que o prudente prevê o mal e esconde-se, mas os simples passam e acabam pagando. Então, a gente tem que ter atenção, porque quando a gente não é prudente e a gente se lança, acaba pagando um preço alto.
Mas o prudente é sábio, ele se esquiva, e foi isso que José fez. José se esquivou de toda a possibilidade de cruzar com a descendência do Herodes, que perseguia um provável rei dos judeus. E Jesus depois vai ser apontado como rei dos judeus, porque ele é rei dos judeus, ele é rei de toda a terra e rei das nações. Então, veja, José se esquivou do mal, da possibilidade. Não basta a gente ter a orientação divina, a gente precisa cooperar com o projeto divino. Por quê? Porque isso significa obedecer a Deus de todo o seu coração, de toda a sua razão. Então a gente diz, tá, Deus falou, eu faço. Não, não faça. Faça o melhor possível para Deus. Use a sua razão para Deus. Seja cuidadoso em servir a Deus, porque a Bíblia também já fala, e eu li logo no começo, no livro de Salmos, no capítulo 19, que os preceitos do Senhor são justos, não nos são pesados. Eles têm equilíbrio. Então, assim, em algum momento isso lhe parece penoso, eu quero lhe dizer que não é, porque o nosso Deus é amoroso. Ele diz aqui que os preceitos do Senhor são justos. Sim, tem uma certa rigidez, tem uma certa lógica, requer de nós atenção, empenho, mas eles dão alegria ao coração. Então, como é importante, muitas vezes a gente não quer se abrir para obedecer, mas obedeça. Obedeça porque vale a pena. A palavra de Deus também, no livro de Jeremias, quando Jeremias está apontando, está dizendo para a nação um recado de Deus, que eles não se apavorem no cativeiro da Babilônia, que eles vão sair, porque Deus é fiel. Ele manda uma palavra de uma forma amorosa. Veja, até quando o povo de Deus estava errado, no cativeiro, pagando o preço do pecado, Deus usa a sua palavra para mostrar que com amor Deus iria resgatar. Isso significa que Deus é misericordioso. Ele é mais do que justo, ele é misericordioso, ele cuida de nós, nos ama quando nós não merecemos. E foi isso que Jesus fez na cruz. Jesus morreu em nosso lugar quando a gente é que merecia ter morrido. Então, veja, aqui no capítulo 31 de Jeremias, diz assim, no verso 2 e 3, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada e encontrou graça no deserto, é Israel mesmo, quando eu fizer descansar. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno te amei, também com amável benignidade te atraí. Esse é o caráter do nosso Deus. Com benignidade, ele fala com benignidade com quem está no cativeiro, com quem está, entre aspas, de castigo. Não é? Ele diz que é amável e que Deus o atraiu para isso. Mas Deus também falou que escapou da espada e com graça no deserto, ainda que estejamos passando por desafios. E quando a gente obedece a Deus e ainda encontra desafios como José, Deus tem graça, Deus tem bondade, ele nos atrai com misericórdia. E José não correu riscos. José guardou Jesus no Egito, no tempo certo voltou para a sua terra, como Deus falou para Israel, mas ele teve um sentimento de temor, de receio, e Deus de novo falou com ele. Veja que não diz que José orou, clamou, pediu a Deus, suplicou. A Bíblia diz que Deus de novo instruiu José. Então Deus instruiu a primeira vez, vá para esse país, Israel, o seu país. Depois vá para uma região específica do seu país. Sabe, o que eu quero dizer é que se você obedeceu a Deus, está seguindo a palavra do Senhor, mas ainda não está satisfeito, ainda está incômodo a situação, ainda não está no seu melhor, eu quero te dizer que a promessa de Deus ela é perfeita e é completa. E ela é benigna. Ela não é desconfortante. Deus não nos deixa para sempre no deserto, não nos deixa para sempre no cativeiro, ainda que a gente tenha tropeçado. O Senhor é perfeito e é benigno.
Não desista de Deus, não se canse de Deus e não pense que Deus esqueceu você, porque Deus te ama. Ele com benignidade nos atrai, com graça no deserto. E Deus então leva José para um lugar seguro. Parecia esquisito aquele lugar, né? Galileia. Poxa, mas eu vou lhe trazer o Salvador, o Messias, tão desejado para Israel, e vou ficar em Nazaré? Nesse lugar que ninguém obedece com tanta clareza, onde tem tanta influência estrangeira, onde não é o melhor lugar religioso para que o Messias esteja, mas é lá que o Messias estava sendo preparado, que o Messias estava sendo tratado com amor e carinho por pessoas obedientes como Maria e José. Então, Deus tem caminhos diferentes do que nós pensamos, mas Ele é justo, Ele é amável e Ele instrui o quê? O inexperiente. José era inexperiente para esse desafio. Ele nunca tinha visto, talvez, um governante perseguir um filho dele. Mas agora ele estava responsável pela segurança de Jesus na terra. Mas o mais responsável do que José, pela terra e pelo céu, é Deus. Então, o nosso Deus instrui a José. Sabe, hoje você também tem uma responsabilidade grande com seus filhos, com a sua casa, com o seu serviço, até mesmo com o seu próprio corpo. Não tema. O nosso Deus, ele é responsável. Ele é dono do tempo, ele é dono do espaço. Ele instrui o inexperiente. E ainda que você não esteja acomodando bem a orientação de Deus ao que você está vendo, não se apresse. Fique na palavra de Deus, porque Ele vai novamente te instruir. Veja que Deus usou, no caso de José, o mesmo canal, o sonho. Ele teve 2 sonhos. E ele, entre um sonho e outro, ele teve uma instrução e outra, ele teve um desconforto. Não despreze o desconforto, mas não se guie pelo desconforto. Guie-se pela palavra de Deus. Porque Deus usa todas as coisas, cooperam para o nosso bem. Todas as coisas. E todas as coisas vão se encaixar. A nossa sabedoria e a nossa razão, ela é limitada, mas a sabedoria de Deus não. E aí eu quero lembrar você, como acontece com a gente muitas vezes, né? A gente está com fome, a gente sabe, por exemplo, que a laranja tem vitamina C, a gente sabe que comer proteína faz bem, e a gente, quando está com muita fome, a gente se desespera e logo pede, né? Eu quero um suco de laranja, um bife acebolado, e me dá aí que eu vou comer. Entra no primeiro self-service, né? Escolhe lá o que está mais aparente e sai comendo. Pois é, isso é apenas o nosso conhecimento, mas a sabedoria divina vai nos alertar para dizer: observe o lugar onde tem o melhor laranja, observe o melhor lugar onde tem a preparação adequada dessa proteína. Então, a gente deve seguir esse exemplo, né? Em tudo, porque se nós estivermos desesperados de fome, a gente corre o risco de entrar em qualquer lugar e comer de qualquer forma, né? Então, é a atenção. Se na vida prática a gente toma esse cuidado com alimentos, como não tomar esse cuidado e ter prudência na nossa vida espiritual? A nossa vida espiritual nos permite ter atenção, nos dá esse alerta de que nós temos que ter atenção, porque um erro espiritual faz a gente perder não só aqui na Terra, não só os benefícios de uma vida abundante, faz a gente perder o encontro com Deus, porque Deus é muito claro que só há salvação em Jesus Cristo. Deus também é muito claro, ele diz que se não houver arrependimento e submissão à regra de Deus, não há como encontrar Deus. E todos nós vamos um dia prestar contas a Deus. E é bom que a gente preste contas a Deus na companhia de Deus, com Deus do nosso lado, no céu. E não que a gente preste contas a Deus não indo para o céu, né? Indo para outro lugar que não é o céu, o inferno. Ele existe, ele é real. Então, tenha cuidado sim, tenha prudência,
tenha a associação, a sabedoria divina, busca a palavra de Deus para te instruir, não só nesta terra, mas para te dar a salvação, para te instruir como alcançar a salvação. E a Bíblia é clara, é reconhecido Jesus como Senhor e Salvador. E ela nos orienta assim, que se nós crermos com o coração, se nós confessarmos com a nossa boca, o Senhor tem misericórdia e Ele nos salva. E eu quero orar nesse momento. Você pode estar precisando de uma salvação de problemas, de dificuldades, né, de falta de sabedoria, de inexperiência, mas você também pode estar numa questão crucial, uma questão de vida ou morte. Você pode estar com uma sentença de saúde, sabendo que seus dias são curtos aqui na Terra, você pode estar com risco de vida, e você pode nunca ter pensado, mas eu quero te dizer que um dia todos nós vamos sair daqui, todos nós vamos passar por essa terra. A coisa mais certa para quem nasce é que um dia vai morrer, e eu quero te dizer que é bom que você tenha saúde e vida plena aqui e na eternidade com Deus. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus prudente, o Senhor é Deus sábio, o Senhor é Deus que orienta o inexperiente. E obrigada porque o Senhor já providenciou Jesus na nossa vida. O Senhor enviou Jesus para morrer e ressuscitar por nós. Ele vivo está para interceder por nós. E nós queremos agora, diante de Ti, confessar a nossa ignorância, os nossos pecados, a nossa falta de sabedoria, inclusive quando estamos te obedecendo e não percebemos a coerência, não se dá com a ordem que nós estamos entendendo. Nós queremos te pedir perdão pela nossa ignorância, mas te colocar diante de Ti a nossa inexperiência, porque na nossa vida nós não temos tempo de aprender tudo. Então, todos nós tropeçamos muito, mas nós queremos colocar diante de Ti agora a nossa inexperiência, pedir que o Senhor adestre as nossas mãos, a nossa mente, os nossos pés, de tal forma que aquilo que a gente pensa, fala e age e sente seja agradável ao Senhor, seja como o Senhor deseja para nós. E eu quero te pedir agora, Senhor, que se há alguém conosco agora orando e tendo ainda, Senhor, pouca expectativa de vida, e não sabe bem para quando sair dessa terra para onde vai, eu quero te pedir que hoje o Senhor receba essa pessoa, e eu me uno com ela em oração agora, né? Que ela esteja agora nessa oração, pedindo perdão por todos os pecados, reconhecendo agora apenas Jesus como Senhor e Salvador, e recebendo agora aquilo que a Tua palavra promete, a salvação. Quando partir daqui, que te encontre aí. Então, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de conhecer que só Jesus salva, só Jesus ressuscitou, só Jesus vivo está, e só Jesus deixou o Espírito Santo dele nos guiando aqui. Muito obrigada. É em nome de Jesus que nós oramos e te pedimos que sejamos todos obedientes, que sejamos prudentes, e que alcancemos a Tua sabedoria aqui na terra, para que possamos viver a vida plena e os benefícios da salvação em Jesus Cristo aí no céu. É em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos aproveitar esse momento, já estamos quase terminando o nosso encontro, e eu gostaria de pedir, Thaís, você pode orar pelo aeroporto do Galeão? Posso? Vamos orar. Amém. Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Teu nome e reconhecemos, ó Deus, a Tua grandeza, o Teu cuidado e amor. Recebemos, ó Deus, a Tua palavra de hoje, Senhor, a primeira e a segunda, e te agradecemos, ó Deus, porque Tu tens sido um Deus fiel para com a nossa nação. Colocamos diante de Ti, Senhor, essa situação que foi deflagrada ainda agora, a respeito de uma fábrica de cigarros clandestina, onde tem escravos, pessoas trabalhando análogas
com trabalho escravo, Senhor, ali dentro, com trabalhos, ó Deus, de desvio de verbas. Está sendo investigado várias coisas, ó Deus, e não se sabe ainda se os aeroportos receberam, mas me parece que é Paraguai e tudo no Rio Grande do Sul. Nós te pedimos, ó Deus, guarda, Senhor, nosso país, nos livra, extirpa daqui todo mal. Deus, guarda a nossa nação, Senhor. E o aeroporto é uma das portas da nossa nação. Por isso nós consagramos a Ti o aeroporto do Galeão, consagramos a Ti o aeroporto, Senhor, de São Paulo, o aeroporto de Salvador, o aeroporto, Senhor, de cada canto do nosso país. Deus, que Tu possa visitar, Senhor, os aeroportos do Brasil nessa noite e colocar, Senhor, a Tua mão de poder para que eles não sejam, ó Deus, utilizados como rota de tráfico, nem de tráfico de drogas, nem de tráfico humano, que Tu possa livrar, Senhor, os aeroportos do país, Senhor, dos 4 cantos, ó Deus, de retaliação, de acidente, de números crescentes de desempregados. Ó Deus, pelo contrário, que a economia desses aeroportos seja restabelecida e que os empregos sejam, Senhor, os postos de emprego sejam recolocados em nome de Jesus. Que Tu possa estar, Senhor, ali como uma porta aberta do nosso país, sim, para ele receber bênção, para o nosso país ser abençoado, para o nosso país receber mais ainda vacina, para o nosso país receber recursos, ó Deus, sim, Senhor, para o seu próprio crescimento, mas não permita, Senhor, que os nossos impostos, nossas taxas venham servir, Senhor, de uso, ó Pai, indevido, Pai, para usurpadores, para contrabandistas, ó Deus, livra, Deus, as rotas, ó Pai, de avião, Pai, livra, Senhor, de todo mal, Pai. Nós consagramos a Ti as famílias que são representadas ali pelos trabalhadores, as famílias que são representadas, ó Deus, porque comem do salário, Senhor, que sai daqueles trabalhadores ali. Nós consagramos a Ti, Senhor, cada um dos aeroportos, em especial o Galeão, Senhor. Cuida, Deus, da entrada e da saída de pessoas no nosso país. Livra-nos, ó Deus, de outras doenças, talvez até mais perigosas e contagiosas, advindas de outros lugares. Senhor, que no nome de Jesus seja neutralizado todo o poder das trevas, ó Deus, ali naquelas entrada e saída que é a porta do Galeão. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos e te louvamos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu mover, por tudo aquilo que ouvimos, oramos, louvamos, sentimos, percebemos e compreendemos. Colocamos diante de Ti a nossa gratidão. Te pedimos agora, Senhor, uma semana abençoada na nossa vida, uma noite de descanso, que o Senhor tenha liberdade para continuar falando na nossa mente, na nossa vida. Assim nós oramos, que o grande amor de Deus, a graça infinita de Jesus e a doce eterna comunhão do Espírito Santo seja conosco hoje, eternamente. Amém. Amém. Boa noite, Deus abençoe vocês. Até a próxima semana. Tchau, meninas. Tchau. Tchau.